nesse mundo teríamos problemas e aflições, mas Ele prometeu que estaria sempre do nosso lado. Vamos cantar juntos? Contigo eu andei em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar? E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. Vocês. De bênçãos me cercará. Meu pastor. Meu pastor me leva a lugares altos de água. Bom dia, queridos! Vamos dar início ao nosso terceiro bimestre e, para tanto, vamos começar com o conteúdo Guerreiras Quase Anônimas. Quando ouvimos falar de heróis de guerra, naturalmente nós pensamos em figuras masculinas, mas hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre figuras femininas. Embora há um tempo atrás a nossa história não valorizasse a mulher e, por conta disso, a gente não vê muitas mulheres se destacando na sociedade naquele período, a gente vai ver que muitas mulheres conseguiram realizar grandes feitos e ajudaram, não só nos ajudaram socialmente, mas ajudaram também o povo de Deus. E a Bíblia relata a história de algumas mulheres guerreiras, que lutaram por alguma causa, mas com a ajuda de quem? Com a ajuda de Deus. E não foi diferente com Débora. A história de Débora está registrada no livro de Juízes, e a Bíblia nos diz que Débora, ela era uma mulher forte e que lutava no combate, era uma mulher guerreira. Por conta disso, ela recebeu o nome de Mulher de Lapidote, que quer dizer mulher de fogo. Mas na língua hebraica, que é a língua do povo dela, o seu nome tem o significado de abelha. É algo meio diferente, né? Mas na época dos tempos bíblicos, o significado do nome era algo muito importante para as pessoas e tinha muito a ver com a personalidade e o que aquela pessoa representava na sociedade ou dentro do seio familiar. Hoje, alguns nomes ainda são escolhidos com o mesmo propósito, com o significado, mas nem sempre acontece assim. Alguns nomes são escolhidos apenas porque os pais ou porque acham o nome bonito, ou porque já pertence a alguém da família, ou porque querem homenagear alguém, certo? Mas naquela época era completamente diferente. Então a Bíblia relata que Débora, ela era juíza, era alguém que governava e comandava o povo, e ela também era profetisa, era alguém que mantinha um contato direto com Deus, alguém que era uma mensageira do Senhor para o povo de Deus. E durante o período em que Débora viveu, a gente vai descobrir o seguinte: o povo hebreu, ele tinha um péssimo hábito. Muitas vezes eles se aproximavam da presença de Deus, estavam fazendo a vontade de Deus, mas devido ao pecado, né, devido a se afastarem da presença de Deus, eles acabavam fazendo coisas inadequadas. E esse afastamento da presença de Deus fazia com que algumas coisas ruins acabassem, na verdade, acontecendo na vida deles. E durante 20 anos, o povo hebreu acabou se tornando refém do povo cananeu, porque havia muitas brigas e lutas durante aquele período entre os povos. E como o povo de Deus o povo hebreu havia se afastado da presença de Deus, eles acabaram, na verdade, se tornando refém desse povo cananeu, que era um povo forte, que tinha muitos soldados e tinha muitos armamento e carros de guerra. Então, assim, eles eram muito fortes no combate e acabaram, na verdade, entre uma dessas lutas, se tornando refém desse povo. Então, durante 20 anos, eles foram massacrados pelo povo cananeu. Só que, no momento da história, a gente vai ver o seguinte: quando Débora aparece como juíza, como profetisa do povo de Deus, ela começa a buscar a presença de Deus. E durante essa intercessão, durante essa busca, Deus, né, mostra para Débora que agora chegou o momento daquilo acabar, daquele sofrimento, daquela dor. E Débora, então, manda chamar
o comandante dos hebreus, que era Baraque. E também era um servo de Deus, um homem de Deus, um comandante, né? Um soldado forte. E aí, quando Baraque foi chamado, ele ficou se perguntando, o que é que Débora quer comigo? E quando ele descobriu que o objetivo de Débora é que Baraque lutasse juntamente com os soldados hebreus contra os cananeus, ele ficou com medo. Ele teve medo e disse assim, eu não vou, porque ele pensou o seguinte, se eu for, diante de tudo que eu já ouvi sobre o povo cananeu, nós estaremos completamente perdidos e eu vou morrer. E assim, não há nada demais em ter medo, mas a Bíblia nos ensina que quando nós temos medo, que nós depositamos os nossos anseios, as nossas dificuldades nas mãos do Senhor, Ele nos capacita, Ele nos orienta e Ele nos dá a vitória. E não foi diferente com o povo hebreu durante o período da história de Débora como profetisa. Por quê? Porque a gente vai ver o seguinte, Jabim era um rei da época dos cananeus e ele era fortíssimo, né? E conhecido também por todas as guerras que eles estavam vencendo contra todos os povos devido a esse fato deles terem soldados, bastante soldados e bastantes armamentos. Mas nada é impossível para quem? Para Deus. Então o que foi que aconteceu? Débora manda chamar Baraque, ele vem até ela, mas ele fala sobre a insegurança, sobre o medo. E ela disse, na verdade, para Baraque, ela traz segurança para ele, dizendo o seguinte, que Deus estaria com eles e que eles seriam vitoriosos. Aí ele impõe uma condição. Ele diz, tudo bem, eu vou guerrear contra o povo cananeu, com uma condição, que você vá para a batalha juntamente conosco. Não era comum as mulheres naquela época participarem de batalhas, mas Débora aceita o desafio e diz, tudo bem, eu irei contigo. Entretanto, você não receberá as honras por esta vitória. Ele disse que não tinha interesse em receber as honras da vitória, o que também não era comum na época, porque os homens gostavam de se gabar, de se engrandecer por serem líderes, né, dessas guerras e conseguirem vencer essas guerras. Mas tanto Baraque como Débora acertaram a proposta um do outro e partiram para o Monte Tabor, que foi o local onde aconteceu o conflito. Lá nesse local havia um rio chamado Quizon, e foram às margens desse rio que aconteceu o confronto entre o povo cananeu e o povo hebreu. E durante esse conflito, o que foi que aconteceu de diferente para que o povo hebreu conseguisse sair vitorioso? Primeira coisa que aconteceu foi eles confiarem no poder de Deus. A segunda é que Deus estava com eles e realizou o impossível. Baraque levou consigo 10.000 soldados, mas a quantidade de soldados que ele levou não era suficiente para ele vencer. Entretanto, Deus mandou uma tempestade, começou a cair uma chuva imensa e forte. E a Bíblia nos registra lá no livro de Juízes, capítulo 4 e capítulo 5, que durante a tempestade os carros começaram a ficar atolados e as armas estavam tão molhadas e tudo aconteceu, tanta lama, que o povo começou a se atolar e o povo de Deus, naquele momento, o povo hebreu, atacou o povo cananeu. E diante dessa lama e diante dessa chuva, o povo hebreu conseguiu vantagem para derrotar o povo cananeu. Quando Cícera, que era o comandante do povo cananeu, viu que eles estavam sendo derrotados, ele que era o comandante mais temido naquela época em toda a região, resolveu fugir. Ele saiu de fininho, desceu da sua carruagem, do seu carro, e aí ele então sai correndo para fugir, enquanto que muitos deles estavam até morrendo afogados pelas águas do rio Quizon. Então realmente a manifestação do poder de Deus foi tremenda. Mas e aí? Acabou ali a guerra? Não, Cícera fugiu, que era o comandante, porque quando acontecia uma guerra, eles não tinham apenas que derrotar os soldados, eles tinham que pegar o comandante, e o comandante havia fugido. Então agora o que eles iriam fazer? O que foi que aconteceu? Cícera fugiu, não sabiam para onde Cícera tinha fugido. Quando Cícera fugiu, que ele correu, ele chegou a um povoado, e lá nesse povoado ele viu uma tenda. Quem era a dona dessa tenda? Era Jael, uma mulher. Quando ele chegou à tenda dessa mulher, ele chegou esbaforido, cansado,
né, ofegante, porque ele correu bastante para tentar fugir do povo hebreu. E ao chegar nesse local, ele, na casa dessa mulher, na tenda dessa mulher, ele pede a ela um copo com água. E ao invés de dar água, sabe o que é que ela dá para ela? Para ele? Um odre de leite, que bem fresquinho. E a Bíblia relata que ele se sentiu até mais tranquilo e relaxado depois de tomar esse odre de leite. Ela o convida para que ele entre em sua tenda. O interessante dessa história é que Cícera não sabia quem era aquela mulher, mas ela sabia quem ele era. E ele também não sabia a que povo ela pertencia, ou se havia alguma desavença ou contenda entre o povo dela e o povo dele. Ele simplesmente queria descansar e fugir. Essa era a única coisa que vinha em sua mente. Então ele entra na tenda daquela mulher e ela oferece um lugar para ele descansar. E a Bíblia registra que depois de beber o odre de leite e se sentir relaxado, ele estava tão cansado e exausto da fuga que ele cai em um sono profundo. E então aquela mulher chamada Jael pega a estaca da sua tenda e crava na testa de Cícera e tira a vida dele. E aí então o povo finalmente vence, o povo hebreu finalmente vence, porque o comandante do povo cananeu também havia sido derrotado e morto. E agora eles estavam livres, estavam libertos. E agora eles começam a cantar e a se alegrar e a louvar o nome de Deus, porque eles haviam conseguido a vitória através da profetisa. Então, quando nós acreditamos no poder da manifestação do Senhor, Ele faz o impossível na nossa vida. Que você tenha essa certeza hoje de que Deus pode fazer o impossível por você. Estou morrendo de saudade de cada um. Beijo no coração.